Antes de mais, o meu muito obrigado à Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva pelo convite e vamos começar pelo início, pela apresentação. Eu chamo-me João Carlos Brito, sou professor bibliotecário e escrevo também. Escrevo sobretudo sobre as particularidades da nossa língua. Comecei a trabalhar nestas questões da língua, da linguística, nomeadamente sobre as particularidades regionais de cada um dos nossos grupos de falantes já há mais de 30 anos e tenho vindo a publicar alguns livros que têm tido boa aceitação por parte do público e recentemente o último livro que publiquei há cerca de um mês foi este, em português nos desentendemos. É um livro que está organizado por regiões, portanto apresenta-nos cerca de 200 palavras e expressões que são características do nosso povo e naturalmente entre esse grupo está o Minho. Aliás, eu estou aqui a ler, vocês não veem, mas vão já ver uma expressão que é muito cara às gentes do Minho, que é esta: vai-me à venda. Ou melhor, portanto, eu passo a corrigir-me, não vai-me à venda, mas utilizando o betacismo, que é tão peculiar entre as gentes do Norte e do Minho sobretudo, o vai-me à venda. O que eu faço é não só, portanto, esta recolha de palavras e expressões que acredito que são utilizadas pelos grupos de falantes, como também tento escavar as palavras e tento explicar a sua origem etimológica, ou seja, o seu percurso em termos de língua, de onde é que vem, as suas influências, as alterações que foram sofrendo. E ainda, portanto, uma questão que é muito importante, que é a questão etnográfica. Em que meio, em que contexto é que essa palavra nasce? E muitas das vezes acabamos por ter histórias, explicações muito interessantes. São essas histórias que eu conto neste último livro. Entretanto, eu gostava também particularmente de vos falar um livro que tem um ano, cerca de um ano, portanto foi apresentado no final de junho de 2019 e que vai agora para a terceira edição, que é este Dicionário de Calão do Minho. Então, o que é que quer dizer gentes do Minho? O que é que quer dizer trengo? O que significa basculho? O que significa peteiro, choço, paimá-venda, como já vimos, borronas, forrinhos, cabaneira, trompeteiro. Ou seja, este é um dicionário muito barato. Como diria um bom bracarense, portanto, é um dicionário, um livro de barar, de ficar barato. Este livro tem 1700 entradas, portanto, compilei este número de palavras, com base, obviamente, em entrevistas pessoais, no local. Eu sou oriundo de uma família do Minho, de Famalicão, e 2500 significados. Depois também tem cerca de 30 artigos, onde se contam algumas histórias bem interessantes destas palavras e expressões bem minhotas. O livro chama-se Dicionário de Calão do Minho, mas, na verdade, portanto, é muito mais do que isso. São as variantes dialetais minhotas. Estamos a falar dos regionalismos, dos idiomatismos, provincialismos, localismos, gíria. Ou seja, estamos a falar de todas estas linguagens marginais, todo este registro informal que caracteriza o falante minhoto. Esta paixão é muito antiga, como eu já vos disse, provavelmente porque fui criado por uma avó do Alto Douro, uma avó do Marco de Canaveses. O meu pai é beirão, portanto nasceu e foi criado junto à Serra da Estrela. Já referi, portanto, que tenho família no Baixo Minho e estas diferenças, estas variantes, sempre me interessaram imenso. E ao ponto de, com 18 anos, ter ido viver para Aveiro, para onde fui estudar,
e haver situações muito engraçadas. Portanto, lembro-me, por exemplo, que chamavam um picheleiro e as pessoas não sabiam, portanto, 60 km do Porto, e as pessoas não sabiam que era um picheleiro, que é um canalizador para eles. Portanto, estas particularidades sempre me interessaram, mais do que isso, sempre me apaixonaram, e foi isso que eu fui trabalhando. Agora, não é nada fácil, porque mesmo no Minho há várias sub-regiões, não podemos de maneira nenhuma, portanto, dizer que o que um falante do Alto Minho, um falante de Monção, de Melgaço, de Viana, usa o mesmo repertório linguístico que usa, por exemplo, um falante de Braga, um falante de Guimarães, de Viseu. Há palavras e expressões muito características. Há pouco eu referi, por exemplo, o peteiro. Peteiro é uma palavra do Alto Minho, é uma palavra que significa mielheiro, já agora, e que é utilizada nessa região especificamente. O Baixo Minho terá outras palavras. Braga, por exemplo, tem palavras muito peculiares. Eu estou-me a lembrar agora, assim de repente, por exemplo, dos forrinhos, que é o sótão, que é uma palavra que ainda hoje os mais antigos utilizam. A questão que se coloca aqui, o que eu tento fazer é preservar esse registro linguístico, preservar essas palavras. Isto é um património imaterial riquíssimo que nós temos e que, na verdade, se não for preservado, portanto, esta compilação, que é feita com base em testemunhos, em depoimentos e também em praticamente toda a bibliografia existente, que não é muita, mas é alguma, são palavras que, se não forem preservadas, rapidamente vão passar à condição de arcaísmos, vão desaparecer. Portanto, é isso que eu também peço a todos que, de alguma forma, seguem e apreciam o trabalho que eu vou desenvolvendo, é que ajudem todos nós que sejamos portadores desta mensagem. Estamos a falar das nossas raízes, estamos a falar da nossa essência mais verdadeira, e nós só somos o que somos hoje, só somos graças ao que fomos no passado. E estas palavras e expressões são também esse testemunho vivo. Se a verdade é que hoje, cada vez, repetimos todos mais o mesmo, somos vítimas de uma certa padronização da linguagem, o que facilita a comunicação, é verdade, mas, por outro lado, é uma pena que estas palavras e expressões tão ricas, tão marcantes, tão nossas, que contribuem, ao fim e ao cabo, para esta diversidade, contribuem para a riqueza da unidade da língua portuguesa. Portanto, é isto que eu vos peço, que acarinhem estas palavras, tal como os mais antigos são verdadeiras bibliotecas. Sempre que morre um idoso, é uma biblioteca que arde, dizia muito bem o Bispo Emérito de Setúbal. Estas palavras também, portanto, correm o risco de desaparecer e, de facto, seria uma pena. Portanto, este trabalho de recolha, de preservação, é um trabalho interessantíssimo e, além disso, é um trabalho que nos conta muitas histórias do nosso passado. Histórias interessantes, histórias cheias de factos curiosos e que, ao fim e ao cabo, representam o que somos nós, enquanto minhotos, enquanto ribatejanos, enquanto alentejanos, ou seja, somos nós enquanto portugueses. Um grande abraço para todos e boas leituras.